Se você for homem, provavelmente já deve ter se perguntado se é normal acordar de manhã com o pênis ereto, mesmo sem estar excitado. Esse evento fisiológico indica que está tudo bem com sua saúde, portanto, pode ficar tranquilo. Neste vídeo, entenda os mecanismos que levam o homem a acordar com o pênis ereto. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Bom, primeiramente é interessante que você entenda como ocorre a ereção em resposta à excitação sexual. Ao longo do pênis existem lado a lado duas câmaras de tecido esponjoso, que são conhecidas como corpos cavernosos. Abaixo desses dois corpos cavernosos existe uma terceira câmara, que é o corpo esponjoso. Ao longo do corpo esponjoso passa a uretra, que é o canal por onde escoam a urina e o sêmen. Essas três câmaras são envolvidas por uma bainha de tecido fino. As artérias levam sangue ao pênis e as veias drenam esse sangue para fora do órgão genital. Com estímulo sexual, o cérebro envia impulsos nervosos que relaxam a musculatura do pênis e dilatam as artérias, aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis. Dessa forma, os corpos cavernosos se expandem, mas a bainha de tecido que envolve essas câmaras não se distende na mesma proporção. Isso promove um aumento da pressão interna e comprime as veias, que deixam de drenar o sangue para fora do pênis. Consequentemente, o sangue entra pelas artérias, mas não sai pelas veias, e fica retido no pênis, que se expande, enrijece e fica ereto. O que desencadeia a ereção matinal? Bom, um termo técnico para ereção matinal é tumescência peniana noturna. Ela não precisa de estímulo sexual, pensamentos ou sonhos eróticos para acontecer. Na verdade, o pênis fica ereto e flácido várias vezes durante o sono, mas o homem só se dá conta da ereção quando acorda pela manhã. Para facilitar a compreensão, é necessário entender para que servem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Bom, o sistema nervoso simpático desencadeia as respostas fisiológicas de autopreservação, quando estamos diante de uma situação de estresse que nos obriga a fugir ou contra-atacar. Já o sistema nervoso parasimpático atua durante o repouso, sendo essencial no reparo e na regulação das funções fisiológicas. O nervo sacral, que faz parte do sistema nervoso parasimpático, controla os mecanismos da ereção. O cérebro não desliga enquanto a gente dorme. Às vezes, durante o sono, a parceira ou o parceiro pode tocar no pênis e em qualquer parte do corpo, de forma não intencional, e estimular uma ereção. O sono passa por diversos estágios. O sono REM, do inglês Rapid Eye Movements, ou movimentos rápidos dos olhos, pode ocorrer várias vezes dentro de um ciclo de sono de 8 horas, mas é próximo do período matinal que essa fase se prolonga mais. Habitualmente, quando acordamos, estamos saindo do sono REM. É durante o sono REM que o sistema parasimpático está mais ativo. Por isso, os sonhos vívidos e as ereções tendem a ocorrer nessa fase. Ao mesmo tempo, os músculos relaxam e os batimentos cardíacos ficam mais lentos. O sono REM dura entre 80 a 110 minutos e pode se repetir 3 a 5 vezes durante o ciclo de sono de 8 horas. O homem pode ter de 1 a 5 ereções noturnas, e o tempo médio de duração de cada ereção pode variar de 10 a 25 minutos. Algumas coincidências matemáticas parecem fortalecer a teoria que tenta estabelecer uma relação entre o sono REM e as ereções noturnas e matinais. Veja bem, se o homem tiver 5 ereções durante um ciclo de sono de 8 horas e cada ereção durar em torno de 25 minutos, isso daria uma média de uma ereção a cada 90 minutos, e 90 minutos é o tempo médio que dura o sono REM. A ereção cede espontaneamente à medida que passamos para uma fase mais profunda do sono. Durante o sono REM, ocorre diminuição dos níveis circulantes de noradrenalina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático que mantém o pênis flácido e relaxado. Por outro lado, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, atinge os níveis mais elevados no período matinal, logo após despertarmos do sono REM. O aumento dos níveis de testosterona por si só seriam capazes de desencadear a ereção. Outra teoria para explicar a ereção matinal é que o endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, aumenta a produção de óxido nítrico durante o sono REM. O óxido nítrico é um potente vasodilatador que promove o relaxamento das artérias e aumenta o fluxo sanguíneo para o pênis, deflagrando a ereção. A fase REM é a que nos proporciona o sono restaurador. Pessoas que não atingem a fase REM do sono tendem a acordar fatigadas, esgotadas, como se não tivessem dormido. Isso ocorre, por exemplo, naquelas pessoas com fibromialgia, depressão, apneia obstrutiva do sono ou que vivem sob estresse crônico. Consequentemente, condições que comprometem a fase REM do sono fazem com que o homem deixe de ter ereções noturnas e matinais.
Outra teoria postula que a bexiga cheia possa ser outra causa de ereção matinal, uma vez que as paredes distendidas da bexiga poderiam pressionar o nervo sacral, ativar o sistema parasimpático e estimular uma ereção. A ocorrência das ereções já foi flagrada em fetos dentro do útero materno. Bebês e crianças na faixa etária muito abaixo da adolescência também podem apresentar ereções. Até mesmo as mulheres podem apresentar tumefação e ereção do clitóris durante o sono REM. Nos homens, o pico da maturidade sexual ocorre desde o final da adolescência até os 39 anos de idade, quando a testosterona atinge seus maiores níveis. É nessa faixa etária que os episódios de ereção matinal e noturna ocorrem com maior frequência. Por volta dos 40 a 50 anos de idade, os níveis de testosterona começam a declinar gradualmente, fazendo com que a frequência das ereções matinais diminua lentamente. Isso não significa que idosos com 60 a 70 anos de idade não possam apresentar tumefação peniana noturna. A ocorrência de ereção matinal indica que o fluxo sanguíneo e as terminações nervosas dentro e ao redor do pênis estão funcionando adequadamente. Portanto, acordar com o pênis ereto indica que o indivíduo está fisicamente apto a obter e manter ereções penianas durante o estado de vigília, ou seja, quando ele está acordado. Se esse indivíduo apresenta ereções matinais ou noturnas, mas durante o ato sexual as ereções são fracas ou não ocorrem, o médico poderá suspeitar de uma causa psicológica e não física de impotência sexual. Geralmente, o pênis volta à flacidez dentro de poucos minutos até meia hora após o homem despertar. Alguns homens podem experimentar ereção matinal diariamente ou várias vezes por semana. Outros, uma vez por semana ou menos do que isso. Não acordar com o pênis ereto pode ter algumas explicações fisiológicas, além do processo de envelhecimento. Por exemplo, você pode não acordar na fase final do sono REM e com isso não acordar com ereção matinal. Ou o pênis pode ficar flácido antes de você despertar. Porém, se você não for idoso, costumava apresentar ereções matinais frequentes e subitamente parou de ter ereções matinais, isso pode ser indício precoce de uma condição que estaria comprometendo o fluxo sanguíneo para o pênis e prejudicando as sinalizações nervosas envolvidas no processo de ereção. Consulte-se com o seu clínico de confiança para que ele investigue condições médicas que possam comprometer o aporte de sangue para o pênis. Então ele vai investigar pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol alto, depressão, ansiedade, estresse crônico, síndrome de burnout, privação de sono, insuficiência testicular que causa deficiência hormonal, problemas com alcoolismo, tabagismo ou abuso de entorpecentes. Diversos medicamentos também podem abolir as ereções noturnas e matinais, prejudicando também a ereção durante as relações sexuais. Os antihipertensivos para tratamento da pressão alta, os antidepressivos, benzodiazepínicos e outros depressores do sistema nervoso central, medicações antiarrítmicas no tratamento da arritmia cardíaca, quimioterápicos usados no tratamento do câncer, relaxantes musculares e inibidores da acidez gástrica. Bom, recomenda-se procurar atendimento médico se as ereções matinais elas deixarem de ocorrer repentinamente e se as ereções se tornarem dolorosas ou se prolongarem por mais de 1 hora após a pessoa despertar. Se a ereção se prolongar por 4 horas ou mais, nós temos uma condição chamada de priapismo, que pode resultar em danos anatômicos e funcionais permanentes ao pênis, devendo por isso ser prontamente avaliado por um médico urologista. Resumindo, acordar com o pênis ereto deve ser encarado como uma condição fisiológica e até mesmo desejável. Por outro lado, a interrupção súbita da ocorrência de ereções matinais pode ser um indício precoce de alguma condição médica que deverá ser investigada e tratada. E o vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, sugestões sobre temas ou sintomas de seu interesse, inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.